Lockdown, os efeitos do isolamento social na nossa saúde mental. O tema de hoje é fim do mundo. Tem algumas pessoas que estão simplesmente desesperadas. Tem muita gente falando de conexões, né? Que o mundo vai acabar, que é o apocalipse. Eu não sei se isso é o apocalipse, eu não sei se essas são as dores e tal. Não estou falando que é ou que não é. Eu simplesmente não sei. Eu não tenho como saber. E não tenho, gente. E se a pessoa tem como saber que o mundo vai acabar, que isso é o início de uma profecia, ok, a pessoa tem uma informação privilegiada, vamos falar desta forma. Só que assim, eu já vi o mundo acabar depois do ano 2000 um monte de vezes. Ia acabar no ano 2000 e tinham vários indícios que falavam, que demonstravam que o mundo ia acabar no ano 2000. Depois era 2012, depois acho que era 2014, e aí tinha data limite, e agora é isso que está acontecendo agora, que é a conjunção dos planetas e tal. Na minha opinião, o que tá para acabar é o mundo, a forma como a gente se relaciona, né? Eu acredito nisso, que vai acabar muito da iniquidade, muitas coisas estão vindo à tona, não é à toa que é tanta sujeirada que a gente está vendo. Eu acho que é isso que a humanidade está sendo presenteada. Uma nova forma de viver. É como se você tivesse uma casa que você precisa reformar essa casa. Como que é a reforma de casa? É uma bagunça, porque vem pedreiro, põe a parede abaixo e troca piso e quebra aqui, e vai ali. Aí você pensa que é só aquilo que você vai fazer. Não, de repente ele vai lá, quebra uma parede, ele vê que tá tudo precisando fazer algum outro tipo de coisa, que vai ter que trocar mais outras peças e enfim, né? Uma reforma, você nunca sabe o que vai vir por baixo. Eu acho que está acontecendo isso agora. Um grande chamamento do universo para nós, humanidade, evoluirmos, né? Estou trazendo todos os dias nessa série dos vídeos sobre o lockdown, sobre o isolamento social, os efeitos dele sobre a nossa psique, o seguinte, e eu vou bater nessa tecla. Tudo serve ao bem, né? Então as coisas que acontecem, elas são para o nosso bem. Meu Deus, mas eu tô aqui angustiada, eu tô com uma ansiedade no nível very hard. Outro dia eu tive que ir lá no pronto-socorro porque passei muito mal. E o meu psiquiatra aumentou os meus remédios. Eu não tô conseguindo dormir. Como você pode falar que isso é pro meu bem? É pro seu bem porque você tá sentindo esses efeitos porque tá mexendo com você. Só que você tem que fazer um movimento para dentro para entender o que isso está representando para você. No tema de hoje, que é o fim do mundo, por que é que você está tão mal e tão desesperado com o fim do mundo? Você tem alguma ilusão, né, de que as coisas não vão acabar um dia para você? Não é o ciclo natural das coisas. Você nasce, você cresce, você se desenvolve, então isso vai acontecer para todo mundo, naturalmente. Por que tá tão desesperado com uma coisa que você sabe que vai acontecer, certo? Ah, Juliana, mas que insensibilidade. Vai me dizer então que se você não soubesse que você ia contrair uma doença e ia morrer, que isso ia ser uma catástrofe, que ia dar um bug em todo o sistema e todas as cidades vão quebrar. O final de tudo, se você for ver bem, mas aí eu vou sofrer. Você está vivendo só com conjecturas. Teve uma teoria do Malthus que eu me lembro no livro de geografia, na quinta série, a gente estudava isso. E a professora explicava para nós. Segundo o Malthus, a comida ia acabar no planeta no ano tal. Eu sei que eu ia estar vivo, era antes do ano 2000, era próximo do ano 2000, uma coisa assim. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que inventaram a pílula anticoncepcional. E a taxa de natalidade despencou, né? E chega até a ser negativa em alguns países hoje em dia. Embora, claro, né, a humanidade está crescendo muito e cresceu demais nos últimos 100 anos.
A gente continua com essas questões ambientais, de escassez, a questão do lixo, a questão da energia. Isso é uma preocupação. Mas não tem nada a ver com o que ele tinha falado. Que ia simplesmente faltar comida porque ia ter muita gente no planeta. Por quê? Porque inventaram uma coisa que não estava. É uma variável que não fazia parte da teoria dele. Então, a mesma coisa acontece agora. Tudo isso que estão falando dos cenários, que as prefeituras vão quebrar, e depois quem vai quebrar, sabe, vai ser aquela reação em cadeia, vai ser o Estado que vai quebrar, e depois vai quebrar o país, e ninguém vai ter dinheiro e tal. Quem disse para você que não pode acontecer uma nova forma de produzir os bens e serviços? Sei. Pode ser que aconteça isso. A gente não sabe. E aí a gente está vivendo uma ansiedade enorme sem precisar. Porque, de fato, esse cenário ele existe na nossa mente, mas ele não existe assim, de uma maneira palpável, né? E como aqui o intuito não é só ficar levantando o problema, e sim apresentar uma saída, né? Uma alternativa para você poder superar tudo isso, porque a solução mesmo é só você que dá, né? É individual. Então, uma alternativa. Então, qual que é a dica que fica? Para de ficar no futuro. Fica no agora, tá bom? Presença sempre. Lucidez, né? Busca, toda vez que você ficar com essa ansiedade, meu Deus do céu, mas será que eu vou perder? Eu vou morrer e aí minhas filhas vão ficar, meus filhos vão ficar órfãos. Ai, meu Deus, mas então eu não vou mais ter como trabalhar, eu não vou ter como pagar esse aluguel, eu vou ser despejado. Se você trabalha num emprego que não é essencial e você realmente está preocupado em como você vai poder ter a sua subsistência, a subsistência da sua família, não se preocupa com uma coisa que ainda não existe. Estamos bem no começo, não sabemos nem quanto tempo isso vai durar. Não sabemos se realmente vamos ficar até o final do ano, se vamos ficar só no mês de março, se vai até abril, mas não, a gente não faz ideia de como que vai ser. Tá tudo isso sendo construído. Então o que você faz? Vai se precaver. Fica calmo, fica no agora, para você conseguir imaginar, conseguir montar um outro cenário dentro da sua cabeça. Porque se você ficar ansioso, preocupado e já sofrendo por antecipação com uma coisa que ainda não veio, certamente isso vai ser a sua ruína. Porque você está fazendo uma profecia autorrealizável. Você mesmo está colocando para você que isso vai acontecer. Porque tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que a gente tem medo, a gente atrai. Porque se você tem medo, você fica o tempo todo pensando naquilo. Não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com, sabe? É só você ter um bom senso de entender isso. Se eu fico o tempo todo, não pense em banana, não pense em banana, não pense em banana, você vai pensar em quê? Na banana. Então, se você ficar o tempo todo falando, ai, não pense no desemprego, não pense no desemprego, não pense... Você está pensando no desemprego. E aí você já começa a ter sintomas já. Você já sente aquele estômago embrulhar, você dá aquela taquicardia, você já se sente mal. E aí, já era. Aí não tem mais o que fazer. Porque você já ficou inconsciente, você já vai começar a ter repercussões físicas, orgânicas, vai começar a passar mal e não vai resolver o seu problema, que é o que é mais importante. Então, em termos de fim de mundo, fique no agora, porque o fim do mundo ainda não aconteceu. E se Deus quiser, não vai acontecer. E na minha opinião, não vai acontecer. E se isso acontecer, já iria acontecer de alguma maneira, né? A diferença é que você vai saber que isso vai ser uma catástrofe e que você não vai sozinho, vai um monte de gente junto. É meio besta pensar nisso. Mas gente, é a pura verdade. Desculpa, se você não percebeu isso ainda, é só isso que representa. Nada mais do que isso. Ninguém sabe do amanhã, ninguém sabe do que vai sofrer, como que vai partir dessa vida e se vai ter sofrimento ou não. Então não adianta você ficar nessa angústia, nessa sangria desatada. Aí você perde oportunidades ímpares de poder crescer com tudo isso que está acontecendo. Tá bom? Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.